e aquele incómodo que no fundo redundou num verdadeiro sucesso, não é? Sem dúvida, foi muito pela engraçado. estratégia, digamos, que utilizou na apresentação do seu trabalho, do seu trabalho final e nas várias fases. Sem dúvida, é uma forma muito, quer dizer, no fundo a sua estratégia acabou por ser tão curiosa e tão criativa quanto a ideia inicial, não é? Da construção do... houve ali de facto um belíssimo casamento, não é? Uma coligação muito bem feita. Bom, nós temos naturalmente mais imagens, vamos ver mais do seu trabalho enfim, e já voltamos novamente a fazer o comentário. Exatamente. Vamos ver. Os seus quadros são todos maravilhosos, mas eu tenho que dizer que tenho uma predileção especial por esta exposição, porque esta retrata, aliás, as figuras todas da Última Ceia. Aliás, não retrata todas, tem também, por exemplo, ali o São Paulo, que não faz parte da Última Ceia, não é? Mas temos ali o Judas, os dois Judas, o Tadeu e o Iscariote, que aliás o Iscariote é muito fácil perceber, não é? Aquele que tem aquele olhar desconfiado, não é? Aquele fácias que denuncia já de algum modo que é que aquela alma vai acabar, ou o papel que ela vai ter, vai acabar por representar na história do cristianismo. E depois temos o Tomé, temos o Filipe, temos o João mais novinho, temos o Pedro, temos, enfim, o Mateus, Tiago Maior, enfim, temos as figuras, não temos ali Jesus. Começou a peça com Jesus. Foi com esse que começou. Peço desculpa, pois claro que sim, era a primeira, mas como tinha aquela sequência toda, porque a forma como está, como está exposta àquela última ceia, é que é uma forma muito original. Eu concebi a Última Ceia. Eu posso fazer aqui um parênteses da história da Última Ceia. A Última Ceia surge num convite. Foi muito engraçado porque quando veio o Papa a Portugal, Bento XVI, pediram-me uma associação portuguesa, sempre portuguesa para a cultura e desenvolvimento, pediu-me para eu pintar um São Bento para oferecer ao Papa. E eu pintei o São Bento, que foi para o Vaticano, e, entretanto, o Dom Carlos Azevedo, Bispo Auxiliar de Lisboa, atualmente delegado do Conselho Pontifício para a Cultura,
gostou muito do São Bento e convidou-me para fazer uma exposição em São Vicente de Fora. E é nessa sequência que vai aparecer a Última Ceia. Portanto, eu ao pensar qual o tema e o que é que eu iria fazer para São Vicente de Fora, achei que melhor seria a Última Ceia. E concebi a Última Ceia, portanto, eu achei que era importante fazer esta introdução na sua... Sim. Aliás, ter um São Bento no Vaticano, eu acho que é um privilégio, não é? Fico muito feliz. É verdade. E, portanto, esta Última Ceia eu concebi realmente, cada apóstolo é um quadro, é um retrato, e o único que tem um pouco de mesa, que tem o cálice e que tem um quadro maior, uma tela maior, é o Cristo. E o Cristo está ali maior... Daí eu, de facto, ter-me passado por ter o primeiro e os outros vêm numa sequência. Aliás, depois depois temos a sequência mesmo na qual já de lado já não conseguimos ver. Que sugere como que uma cruz. Portanto, se depois reparar, portanto, os apóstolos são como os de braços de uma cruz, e onde o corpo central, incompleto, mas maior a tela, é o Cristo. É de facto muito bem pensado. Quanto tempo é que se leva a pintar, enfim, neste caso, cada santo? Eu tenho cada sempre... tela. É muito engraçado. Mas eu digo cada santo, porque eles não têm propriamente... Nem terão o mesmo significado, nem terão o mesmo tipo de trabalho, digamos, enfim, o que demora. O que é que sentiu enquanto pintou cada um? Como é que o preparou? Como é que o interiorizou? Como é que se pinta um São Judas Tadeu e um Judas Iscariote? É muito engraçado porque, assim, eu antes de ir para a tela, eu tenho o meu tempo de preparação. E esse tempo, eu realmente, por vezes, é longo. Porque tenho que estudar, tenho que interiorizar, escrevo, faço os meus apontamentos, faço pequenos apontamentos de composição, portanto tenho o meu tempo. Quando vou para a tela, sou um vulcão. E, portanto, a mão é muito rápida. O que acontece é que eu frequentemente tenho vários trabalhos ao mesmo tempo. Tenho a tela em preparação, nas minhas colagens, que eu faço sempre. Portanto, tenho alguns em preparação, outros a desenvolver. Mas eu posso dizer que tenho uma mão rápida. Rápida. Quando diz eu preparo-me muito, esse preparo-me muito, obviamente, que não tem a ver com espiritualidade, não tem a ver com reflexão, não tem a ver com o sentir aquilo que vai, calculo que quando diz preparo-me muito tenha muito a ver com a investigação. Eu não sei se é uma mulher mística, porque o facto de pintar estas figuras bíblicas não quer dizer rigorosamente nada, pode ser uma mulher profundamente agnóstica, não é? Há personagens extraordinárias que nos inspiram imenso, mas que não nos inspiram por aquilo que me inspira a mim não tem forçosamente que inspirar a si, não é? Ou a maneira como inspira não tem que ser a mesma. Nem os sentimentos, nem as emoções terão que ser as mesmas. É uma mulher... Já agora, de sentido, não responde. É agnóstica, é religiosa? Não, sou uma mulher com muita fé, uma fé muito profunda. Não serei o exemplo, se calhar, do católico praticante. Serei uma pessoa que tenha fé e a ligação a Deus no meu dia-a-dia e permanentemente, que é assim que eu entendo. Acima de tudo a fé que está presente na sua vida. Acima de tudo a fé. E a espiritualidade, portanto? Sim, muito. A espiritualidade, porque eu acho que... Não fazia sentido? Faz sentido. Não faria sentido a nossa vida se não houvesse qualquer coisa diferente? Absolutamente. Aliás, eu acho que é isso que falta muito atualmente ao ser humano. Precisamos de acreditar, precisamos de ter... Precisamos de voltar à espiritualidade. Exatamente. Não estou a dizer de maneira nenhuma que voltemos à espiritualidade da Idade Média, que era completamente tudo... Não. Enfim, medonha. Eu direi mesmo mais medonha, não é? Sim, mas, de facto, é essa espiritualidade que nos pode dar alegria, felicidade, descanso, paz, harmonia. Claro, porque eu penso que há várias épocas, terão os seus períodos maus, mas são os homens que os fazem maus. Sem dúvida. E, portanto, eu acho que a Igreja é feita de homens, a religião é outra coisa completamente diferente. A Igreja, a espiritualidade, a fé, o universo, chamem-lhe o que quiserem, não é? Desde que haja algo que nos serene. Acho que o espírito humano e a condição humana precisa de ser... Precisa de amar. É verdade. É aí que está a solução, não é? E a chave de tudo. Eu acho que sim. Bom, mas
havia uma outra coisa que eu... Queria saber do meu estudo, exatamente, da minha investigação. Isso mesmo, da sua investigação. A minha investigação passa por um casamento com a história. Porque, na realidade, eu preciso de conhecer o que vou trabalhar. Aliás, eu passei um episódio muito curioso quando estive em Itália, a fazer esse estágio. Passei um episódio muito curioso, mas ao mesmo tempo que me atrapalhou imenso. Os professores eram professores de Nova Iorque, eram já todos nós éramos profissionais, e eu cheguei lá, e em Monte Castelo de Víbio nada me dizia nada, não conhecia, tudo me era estranho e eu não conseguia pintar. E eu via aquela gente toda a pintar e toda a gente me dava palpites, põe-te aqui, põe-te acolá, olha aquele, mas aquele não me dizia. Portanto, eu não sou uma pessoa, eu sou contemplativa, mas eu tenho que conhecer o lado lá para poder dialogar. De maneira que eu tive mesmo que me refugiar, e um dia em que ninguém estava, tinha ido para Florença, eu conhecia Florença, hoje vou ficar sozinha, vou estar no meu ateliê, vou dar tudo por tudo, vou-me interiorizar, vou trabalhar. E assim foi. Aí foi muito curioso, porque aquele quadro fez um êxito extraordinário pelo professor de pintura, achou que o quadro era extraordinário. O que é que aconteceu a esta mulher que se soltou? Foi isso. Terá ele só pensado. Alguém com uma pintura tão interiorizada trabalha assim. Ela saiu agora. Saiu agora. De maneira que eu Já na parece, altura... uma vez também fiz um exame e antes de começasse o exame eu sentava-me sempre na primeira cadeira também, nunca aquilo não saía. Li o ponto, portanto o exame, todo de princípio ao fim, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e disse, bem, analisa palavra a palavra, porque isto de facto não te sai. E com muita serenidade, ao fim de um quarto de hora, 20 minutos, comecei a escrever até a final, e tive de facto uma nota brutal, 18 ou 19. E quando eu entreguei enfim, o trabalho feito, não é? Lembro perfeitamente que o professor olhou para mim, veio ter comigo e disse, Milena, custou a arrancar. Eu disse, sim, custou a arrancar, mas quando arranca a coisa sai. É melhor arrancar porque depois não sabemos como é que vamos continuar. Nós aqui sabemos como é que vamos continuar. Vamos ver mais um trabalho seu.
imagens que estávamos a ver da exposição 500 anos, não é? A Geração 500. A Geração 500. São os Geração 500, são no fundo os descobrimentos, digamos assim, não é? Aquela época de ouro. Anda muito por ali, anda muito por aquelas figuras, mais uma vez por figuras históricas. Sim, esta exposição é uma exposição tematicamente e no seu conjunto histórica, sem dúvida. Do nosso apogeu. Exatamente, foi esse o meu objetivo. Foi uma exposição que começou em 2008, tem percorrido o país. Estava em Palmela? Estive em Palmela, ali estava em Palmela, e vai este ano a Macau, a convite do IPOR, do Instituto Português do Oriente, que juntamente com o cônsul de Portugal, o Cônsul-Geral de Portugal, a Fundação Oriente, a Casa de Portugal, o Instituto Português, o Instituto Cultural, e deixe-me ver se não falta ninguém, e o Instituto Politécnico, que se juntaram neste projeto, e portanto a exposição irá fazer parte das celebrações do dia 10, do dia de Portugal. Isto começou, portanto, em 2008, e o meu objetivo foi poder situar Portugal na época de 500, mostrar e provar aos portugueses. Nós temos que amar e conhecer-nos, nós temos que conhecer as nossas raízes para podermos crescer, para nos podermos amar. E, portanto, eu pretendi com esta exposição mostrar que Portugal, numa época desta, mostrando os xadrez da Europa, quem é quem, os notáveis todos, e como Portugal ocupou o centro da Europa. É verdade. E o centro do mundo. E como é que é a nossa Europa agora? E qual é o nosso lugar na Europa agora? Exatamente. Nós já vamos continuar a falar sobre este tema, temos mais, porque não termina aqui esta sua exposição. Vamos terminar de ver os seus trabalhos e já voltamos então para este final de conversa, pode ser? Obrigada. Ora, nós estivemos aqui a ver esta parte final da sua exposição e depois também grandes peças feitas em merchandising, não é? Sapatos, no fundo sedas com todos os seus quadros, lenços, carteiras, sapatos lindíssimos. Quem é que foi a ideia de fazer este merchandising ligado a esta exposição Geração 500? Na altura, a minha filha tinha acabado o curso de design
a Rita Nunes, e que entusiasmou-se tanto com os quadros que estava a ver, estava a acompanhar o desenvolvimento da exposição, que resolveu criar estas peças de lenços de seda. Outros padrões foram em sapatos. Ela criou uma série de peças realmente com base. E que é uma ideia belíssima, não é? Eu acho que sim, pelo menos foi... Criação dela. Desapareceu tudo, foi tudo vendido na altura, porque realmente as pessoas adoraram. Foi tudo criado por ela. E muito moderno estes sapatos, carteiras, lenços, de facto é tudo isto também, ao mesmo tempo, uma exposição, numa explosão de cor, não é? Foi um impacto grande, criou um impacto muito grande a ver a exposição a decorrer e estas peças também. Realmente houve uma articulação muito bem feita na altura. Como é que se sente uma Isabel Nunes pintora, com um percurso que não foi o mais normal, não é? Quem começa a pintar de jovenzinhas, acho que já está nos vossos genes. Mas, de algum modo, depois temos uma Rita que também tem esta criatividade toda. Mas começa a pintar, estuda a história da arte, faz a sua evolução, é mulher, é esposa, portanto, é a mulher de alguém, não é? A tal mulher que está por trás é profissional, é pintora, é a mãe. Esta é uma mulher muito multifacetada, não é? Eu procuro cumprir o papel que eu entendo que tenho. Ou seja, eu dou tudo de mim enquanto pinto, faço noites grandes, alargadas em pintura, mas entendo que quando sou mulher tenho que ser mulher e quando sou mãe tenho que ser mãe. E ser mulher significa o quê? Mãe, entendo. Ser mulher, entendo que ser a companheira de alguém que escolhi para estar ao meu lado. Portanto, podemos dizer que é um casamento feliz. É, com muito amor. Pois, também me quer parecer que é uma mulher que está muito equilibrada, está muito bem com a vida, não é? Só assim se consegue também passar para a tela aquilo que se sente. Sim, e assim, eu acho que é importante, eu não gosto de entrar em detalhes, mas que eu acho que é determinante. Vamos lá ver uma coisa, eu não vou ler porque realmente é um texto grande, mas é um texto de abertura deste livro que eu escrevi. E eu escrevo um texto em que digo que sempre gostei do sonho, do Aladino, sonhava com o Aladino. Mais tarde, a fantasia. Mais tarde, amar, a importância do amor, Sebastião da Gama, não é? Mais tarde, na filosofia, a dialética, os opostos. Isto para dizer que de repente descobri, a certa altura, que os opostos existiam. Eu era profundamente feliz, alegre, risonha, e percebi a certa altura, porque na realidade aos 19 anos eu tive um problema complicado de saúde, uma coisa que se arrastou por se descobrir, que teve de ser resolvida em Inglaterra, que demorou um ano de sofrimento, um ano que se arrastou. E um ano que mudou a minha vida aos 19 anos. E isso fez-me descobrir a vida e entender a importância da felicidade e a importância de descobrirmos como sermos felizes. E é essa a minha linguagem, e é esse que eu procuro, através do meu trabalho, mostrar às pessoas, transmitir-lhes a luz e o caminho, porque é assim que nós mudamos o mundo e é assim que mudamos a vida de cada um de nós. É isso que falta à humanidade, é encontrar a forma de um por cada cada um per si, conseguir encontrar o seu caminho da felicidade. Eu acho que sim, por isso é que eu acredito na minha pintura, precisamente porque eu acredito que consigo. Eu tenho tido pessoas que, por emoção, chegam a chorar na minha exposição, mas de alegria. E eu acredito que o meu trabalho, juntamente com todos os pintores e todos os artistas, e não só, e todos mas que agora podem contribuir, eu acredito que contribui para mudar. Porque, e já agora faço isto pequeno à parte, sabe que eu acho que as pessoas hoje têm uma vida muito cheia, têm muita informação, felizmente, percebem tudo o que as rodeia, e falta-lhes espaço para sonhar, espaço para dialogarem consigo mesmo e carregar as suas energias e serem úteis ao mundo. É por isso que olhamos para uma Isabel Nunes que já nasceu em 57, não é propriamente uma menina, e continua com todo esse visual, digamos assim, e todo esse olhar ainda
muito de criança, deixe-me dizer-lhe até. Não é só de jovem, é mesmo muito de criança, há ainda muito de menina que continua, que acalenta dentro de si, que não deixou perder. É possível, pelo menos é a importância que eu acho que temos que aproveitar todos os pequeninos momentos que são bons, todas as pequeninas coisas que temos úteis à nossa volta. É isso que eu acredito. Jovens que pintem, quando a encontra, quando vão às suas exposições, o que é que lhes diz? É a mensagem final. Vamos deixar aqui neste programa. A mensagem, aquilo que eu lhes digo, acima de tudo, é para eles serem sempre igual a eles mesmos. E no outro dia referi isso a um grupo de jovens que foi a uma exposição minha, precisamente, primeiro, vão ao encontro daquilo que querem, cumpram, podem percorrer o caminho que tiverem de percorrer. Eu também tive uns anos sem afastar da pintura, mas vão ao encontro daquilo que gostam, vão ao encontro do seu objetivo e depois sejam iguais a eles mesmos. É de facto conseguirmos encontrar o nosso caminho para nos realizarmos a nós e simultaneamente conseguiremos resolver e realizar a vida, não é? Sem dúvida. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada Isabel também. Nunes foi hoje a nossa convidada neste À Conversa. Para a semana aqui teremos mais um convidado. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada, Isabel.